sessões judiciárias que assistem ao vivo este curso. Informamos também que este evento está sendo transmitido pelo YouTube na parte da manhã. Terá início neste momento o curso de formação em Centros Locais de Inteligência da Justiça Federal. Este curso é coordenado pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, sob a coordenação geral científica do excelentíssimo senhor diretor da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, desembargador federal Souza Prudente, e a coordenação científica da excelentíssima senhora juíza federal Vânila Cardoso André de Moraes. Para compor a mesa de honra, anunciamos o excelentíssimo senhor diretor da SMAF, desembargador federal Souza Prudente, que acompanha o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal Carlos Eduardo Moreira Alves. Convidamos ainda a excelentíssima senhora presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Carmelita Brasil. A excelentíssima Corregedora Regional da Justiça Federal da Primeira Região, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso. A excelentíssima senhora Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional da República da Primeira Região, Valquíria Oliveira Quixadá Nunes. O excelentíssimo senhor desembargador eleitoral, Jackson Domênico. E a excelentíssima senhora coordenadora científica deste curso de formação, juíza federal Vânila Cardoso André de Moraes. Por gentileza, podem sentar-se. Para pronunciamento, anunciamos o excelentíssimo senhor diretor da SMAF, desembargador federal Souza Prudente. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Carlos Moreira Alves, eminente corregedora da Justiça Federal da Primeira Região, desembargadora Maria do Carmo Cardoso, eminente presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargadora Carmelita Brasil, eminente Procuradora Regional-Chefe da República, doutora Valquíria Quixadá, ilustre Juíza Federal, organizadora científica deste evento, doutora Vânila Cardoso André de Moraes. Eminente desembargador, diretor do Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul, aqui presente, que muito nos honra, desembargador José Carlos Teixeira Jorges. Eminente desembargador Domênico, meu colega da propaganda eleitoral do TRE, do Distrito Federal, hoje ainda
festejado pelo lançamento de sua obra magnífica na noite de ontem, noite de autógrafos, no restaurante Carpe Diem. Sinta-se homenageado. Prezados colegas juízes federais aqui presentes, especialmente os colegas juízes federais que representam os núcleos seccionais da SMAF, servidores, procuradores, minha queridíssima companheira de lutas existenciais, doutora Maria Juraci do Nascimento Prudente, e sempre presente ao nosso lado. Este, sem dúvida, é um evento grandioso, porque concebido dentro de uma metodologia de resultados para a formação continuada dos magistrados federais, não só da primeira região, mas também para a magistratura em toda a sua extensão no território nacional. A coordenação da competente juíza federal Wândela Cardoso André de Moraes, aqui nos traz técnicas procedimentais para soluções de demandas estruturais repetitivas, com as quais convivemos todos os dias nos tribunais do Brasil, inclusive nos tribunais superiores, mas sobretudo no nosso tribunal, num contexto de difícil solução para atender, inclusive, as metas do COLEM, do Conselho Nacional de Justiça, e as exigências da legislação processual em vigor. Quero parabenizar a doutora Wândela, assim como também os demais palestrantes de hoje e de amanhã, a eminente juíza federal Clara Mota, da Seção Judiciária da Bahia, e ainda o juiz federal Marco Bruno Miranda Clementino, diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, bem assim o analista judiciário Marcelo Marchiori, que compõe o corpo instrutor deste evento. Após ter completado 35 anos de magistratura federal e 45 anos de vida forense, eu não consultei os livros, mas pude refletir em busca de uma metodologia de eficácia para a solução dos 20 mil processos que recebi de herança no meu gabinete e mais aqueles que chegam diariamente, como todos sabem, no TRF da primeira região. E destaquei 12 procedimentos necessários num contexto que denominei de técnicas procedimentais do processo justo. A justiça tem que acontecer desde o início em que a parte ajuiza a sua demanda. O procedimento tem que ser justo. Precisamos cortar, como costumo dizer numa linguagem metajurídica e popular, todas as celulites procedimentais, para que nós possamos ter um processo enxuto, rápido e eficaz.
Então, visando o cumprimento das garantias constitucionais da razoável duração do processo, com os meios que garantam a celeridade da sua tramitação e o acesso pleno e oportuno à justiça, na determinação da Carta Política Federal, que completa agora em 5 de outubro deste ano 30 anos de existência formal, e ainda buscando dar eficácia ao que dispõe o artigo 5º, incisos 35, 78 e o respectivo parágrafo 1º, numa visão do mais grandioso passo do neoconstitucionalismo brasileiro, no sentido de que as garantias postas nesta Constituição e nos tratados e convenções internacionais de que o Brasil é signatário têm que ter eficácia imediata. Hic et nunc. Aqui e agora. Não se fala mais em norma self-executive, autoaplicabilidade de normas. Isso é coisa do passado. O Constituinte brasileiro quer resultados práticos, imediatos, de eficácia do valor maior que a justiça. E nesse contexto, recomenda-se a prática diuturna e metodológica irracional nos gabinetes dos tribunais do país, com observância desses 12 pontos que nós sugerimos. Primeiro, a triagem de todos os feitos processuais existentes no gabinete, a começar prioritariamente pelo acervo dos processos deixados como herança pelo juiz antecessor. É uma experiência que nós passamos e vivenciamos. A redistribuição desses feitos, que são lamentavelmente distribuídos a despeito da informatização da justiça, são distribuídos equivocadamente aos órgãos de jurisdição regimentalmente incompetentes na estrutura do tribunal, evitando-se desse modo uma injusta e odiosa demora no julgamento desses feitos judiciais indevidamente alocados na distribuição do órgão incompetente, de acordo com o regimento do tribunal, e o relator que está de posse deste feito, sem a triagem necessária, você vai perceber o estrangulamento e o desvio na hora de estudar o processo para julgá-lo. Isto precisa terminar de vez. Quando não, surpreendi-me, presidente, recentemente, e aqui dirijo a Vossa Excelência uma recomendação em prol da razoável duração do processo, é que se criam por resoluções procedimentos odiosos, como aquele que determina um servidor da distribuição que analise se há ou não prevenção do relator para encaminhar os autos, e o servidor analisa e despacha. Entendo que este processo não tem o mínimo indício de prevenção, e vejam que o novo CPC, expressamente no parágrafo único do artigo 929, estabelece a prevenção do relator. Não é somente a prevenção do juízo, mas a prevenção do relator. E vejam, senhores, poderá o relator suscitar um conflito com o servidor? Se ele diz que não tem prevenção, e poderia dizê-lo? Não pode dizê-lo, não. É remeter os autos para que o juiz diga se existe ou não prevenção, se aceita ou não processo em prevenção. Isso tem gerado um estrangulamento muito grande
na solução dos nossos processos no TRF da primeira região. Essa triagem com prioridade para o julgamento dos feitos apontados pelas preferências legais, inclusive aqueles feitos arrolados no comando do artigo 1048 do CPC vigente. Pessoas portadoras de doenças graves. É preciso, então, que as metas do CNJ com a devida vênia se afinem às determinações cogentes da lei processual em vigor. Nós temos que priorizar o julgamento dos feitos apontados no artigo 1048 do CPC vigente. Triagem e julgamento prioritário de todos os feitos de ações coletivas, processos estruturais, objeto do evento anterior e deste que nós estamos a realizar, e que veiculam interesses coletivos estrito sensu, interesses difusos ambientais, interesses individuais homogêneos, em face do relevante interesse público e no fenômeno da repercussão geral, pelo que há de dominar sempre esses interesses aqui em destaque. Sexto, rigorosa triagem dos feitos portadores de pedidos de antecipação de tutela de urgência, cautelares, satisfativas e de eficácia mista, para que o julgamento imediato e consequente, cumprimento das decisões judiciais ali proferidas, no mais elevado nível da garantia constitucional da razoável duração do processo, seja cumprido. Sétimo, rigorosa triagem diuturna de todos os feitos processuais que aportam no gabinete apenas em grau de remessa necessária. Pasmem, quando eu assumi em 2001, no TRF da primeira região, a primeira coisa que fiz foi uma triagem e localizei 3.000 processos de herança em nível de remessa necessária. Processos? Não. Jurisdição graciosa já. Processo sem lide? Se o poder público que recorre de tudo não recorreu naquele processo, que fiz eu? Criei 3 montanhas desses feitos na primeira sessão de julgamento e anunciei o julgamento aos pares. Esses feitos estão aqui dormitando no tribunal há quase 10 anos. Eu vou julgá-los em 10 segundos. Nego o provimento da remessa, confirma a sentença. De acordo, de acordo, de acordo. É uma questão de racionalizar o trabalho. Por óbvio. E, portanto, a triagem é o fundamento de tudo. Triagem diuturna dos embargos de declaração e agravos internos em feitos virtuais e físicos, visando solucioná-los com a presteza necessária em prol da justiça. Triagem constante dos recursos de agravo de instrumento, que são milhares, tanto os virtuais quanto os físicos, no sentido de verificar e decretar sua perda de objeto em face da resolução por sentença do processo principal perante o juízo singular, quando o teor da sentença monocrática coincide com a decisão liminar do relator, não há mais o que se esperar. Triagem dos feitos judiciais por antiguidade na distribuição do gabinete, visando atender, obviamente, às metas do CNJ, em face já das secantes realizadas pelas prioridades legais aqui nominadas. E, por último, distribuição racional das atividades de cada servidor do gabinete, observando o seu preparo intelectual, as suas habilidades técnicas e a capacidade produtiva na resolução das tarefas que lhes são atribuídas no interesse maior do serviço da justiça. Então, meus senhores, a condução dessas atividades procedimentais nos tribunais do país e nas varas
seccionais da Justiça do Brasil, por um magistrado corajoso, independente, não carreirista, mas compromissado com os valores maiores da justiça, sem dúvida alguma, alcançaremos o sonho milenar do povo brasileiro de ter uma justiça rápida e oportuna. Com essas considerações, eu vou aqui encerrar minha fala, mas antes, gostaria, pedindo licença à doutora Vânila, que nos dirá muito mais sobre este evento, pedir 10 segundos apenas, de silêncio, pela segunda maior tragédia ambiental do Brasil e do planeta. A que assassinou Luzia, a que incinerou a memória cultural que nos legou Luzia, com um incêndio resultante da grande omissão do poder público, que não tinha olhos para ver o prédio do Museu Nacional se deteriorar a cada instante e recebendo migalhas orçamentárias para guardar um acervo tão imenso, tão grandioso, não só para o Brasil, mas para a humanidade. Mataram Luzia e tantas outras obras imortais que ali se encontravam. Portanto, para encerrar minha fala, eu trago aqui, rapidamente, e sempre oportuno, em homenagem aos brasileiros, em homenagem aos presentes, sobretudo aos baianos ilustres que aqui se encontram, alguns versos de Castro Alves sobre o seu livro E América. Talhado para as grandezas, como esta escola. E eu costumo dizer, leiam a obra clássica de Leonardo Boff, A Galinha e a Águia. Nós nascemos para ser águia. E assim temos que buscar a realização dos valores da justiça. Talhado para as grandezas, para crescer, criar, subir, o novo mundo nos músculos sente a seiva do porvir. Estatuário de Colossos, cansado de outros esboços, disse um dia a Jeová: vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina e tira a América de lá. Filhos da grande nação, quando ante Deus os mostrardes, tereis um livro na mão. O livro, esse audaz guerreiro, que conquista o mundo inteiro, sem nunca ter Waterloo. É óleo de pensamentos que abrirá a gruta dos ventos, de onde a igualdade voou. Por uma fatalidade dessas que descem do além, o século que viu Colombo, viu Gutenberg também. Quando no tosco estaleiro da Alemanha o velho obreiro a ave da imprensa girou, o genovês salta os mares, busca um ninho entre os palmares, e a pátria da imprensa achou. Livros à mão cheia, como fez o desembargador Domênico na noite de ontem. E manda o povo pensar, e manda os juízes pensar, que o livro caindo na alma é germe que faz a palma e é chuva que faz o mar. Vós que o templo das ideias largo abris as multidões, para o batismo luminoso das grandes revoluções, agora que o trem de ferro acorda o tigre no cerro e espanta os caboclos nus, fazei desses reis do vento, ginete dos pensamentos, arautos da grande luz. Bravo a quem salva o futuro, fecundando a multidão. Num poema mortalhado nunca morre uma nação. Como Goethe moribundo brada luz ao novo mundo, num brado de Brairel. Luz, pois, no vale e na serra, que se a luz rola na terra, Deus colhe gênios nos céus. Espero que os senhores saiam daqui devidamente iluminados com as belas lições
que este curso deve lhes oferecer através dos seus instrutores gabaritados, titulados e dispostos a colaborar com uma metodologia de resultados e de eficácia plena em prol da justiça nesta escola. Muito obrigado. Para pronunciamento, anunciamos o excelentíssimo senhor presidente do TRF da Primeira Região, Carlos Eduardo Moreira Alves. Meu muito bom dia a todos. Pretendo, uma vez mais, sejam brevíssimas as minhas palavras de saudação, porque muito mais valiosas do que as palavras de saudação serão certamente as palavras de conteúdo de exposição desse importante evento que ora se inicia. E dentro dessa brevidade de palavras, o meu primeiro registro de cumprimento. Peço licença para cumprimentar, na pessoa da eminente presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargadora Carmelita Brasil, exemplo de magistrada, exemplo de ser humano e, mais do que isso, ou ao lado disso, queridíssima amiga de longos anos, para, em vosso honrado e compromissado nome, cumprimentar a todos aqueles que se encontram aqui, física e virtualmente presentes para esse evento de estudos. Meu segundo registro de parabéns ao eminente colega, diretor da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, coordenador geral e científico desse evento, a doutora Vânila, também coordenadora científica desse evento, pela oportunidade do curso que irá se desenvolver, porque ao lado dos centros de inteligência caminha o planejamento estratégico, que é evidentemente o meio mais eficaz para que superemos com estratégia, com inteligência, os grandes desafios que temos a vencer para nos aproximar daquilo que todos desejamos, o ideal de razoável duração do processo, mas uma razoável duração permeada com a qualidade daquilo que deve ser o resultado de um processo. Parabéns pela escolha do curso, pela escolha do tema, pela escolha dos assuntos que foram tratados, pelo gabarito dos expositores que irão se ocupar desses temas nesses 2 dias que tenho certeza serão de alentados estudos. E, por fim, e ao final, aquilo que deveria ter sido o início, as minhas mais sinceras palavras de boas-vindas a todos. E deixei para o final, propositadamente, esse registro de boas-vindas, porque espero que seja ele que embale esses estudos que se desenvolverão a seguir. Que seja o sentimento de que todos vocês me permitam a informalidade da expressão, porque estou certamente diante de
Amigos, é esse o sentimento que eu quero que todos vocês tenham, o de que são e serão sempre extremamente bem-vindos. Obrigado. Agradecemos a presença do desembargador José Carlos Teixeira Jorge, diretor do Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul, diretor do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, juiz federal Itagiba Cata Preta Neto, e diretores do Foro aqui presentes, do Pará, Karina Cátia Bastos de Sena, do Piauí, Lucas Rosendo Máximo de Araújo, Rondônia, Jaqueline Conezuque Gurgel do Amaral, Tocantins, Diogo Souza Santa Cecília. Juiz federal em auxílio à presidência do STJ, juiz federal Daniel Barbosa, juízes federais da 1ª, 2ª e 3ª regiões aqui presentes, dignas autoridades e convidados que nos assistem online, senhores servidores da Justiça Federal, senhoras e senhores. Neste momento, convidamos as autoridades componentes da mesa de honra que se acomodem no auditório para o início da primeira exposição. Bom, em seguida, meus senhores, nós teremos a exposição da eminente juíza federal, coordenadora científica deste evento, doutora Vânila Cardoso André de Moraes. Doutora Vânila é juíza federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, coordenadora do Grupo Operacional no Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, que para nós é uma aquisição de alto nível pela sua competência, pela sua diligência, pelo seu amor à justiça. Mestre em Justiça Administrativa e em Administração da Justiça, claro. Doutor em Sociologia e Direito, integrante do Conselho Consultivo da ESMAF, Escola Superior da Magistratura Federal da 1ª Região, e também integra o nosso corpo docente aqui da ESMAF. Doutora Vândila fará sua exposição. Eu vou pedir licença para assisti-la também, sem precisar ter problemas de coluna, né? E, portanto, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos. Cumprimento todos os presentes na pessoa do nosso presidente, o desembargador federal Carlos Eduardo Moreira Alves, e também na pessoa do diretor da escola, o desembargador federal Antônio Souza Prudente, e um especial bom dia aos meus colegas juízes federais que aqui estão, aos servidores, a todos os presentes. Esse evento é algo especial e inédito na 1ª Região. Pela primeira vez, depois de um longo tempo, conseguimos reunir representantes de todas as seções judiciárias da 1ª Região. É um momento ímpar, especial, e devemos aproveitá-lo ao máximo. A nossa região é uma região continental. É muito com questões complexas de várias naturezas. E esse momento são 2 dias que nós devemos aproveitar ao máximo para tentar apreender e construir juntos novas formas de estratégia, novas formas de trabalho, considerando os graves desafios que surgem à nossa frente. Nós vivemos um momento ímpar, um momento em que a justiça está sofrendo ataques de vários lados, explosão de processos, várias reformas em andamento, retrocessos sociais, diminuição de orçamento,
precisamos trabalhar de forma diferente. E eu sempre falo, quando eu costumo dar aula, quando eu tenho oportunidade de dar aula, que todo tempo é sagrado, todo tempo é precioso. Nós não podemos perder, porque ele não vai voltar nunca mais. Então, eu peço a todos aqui que possamos realmente, nesses 2 dias, nos unir nessa atividade em busca da nossa justiça, da efetividade, da eficiência do Judiciário Federal. Começando, então, isso aqui está alto. Eu vou apresentar para vocês os Centros de Inteligência da Justiça Federal. É um projeto que já tem sido trabalhado há 7 anos no SEGE. Há 7 anos nós estamos estudando o que está acontecendo com o sistema de justiça, de uma forma em que todos os juízes das 5 regiões do país têm trazido informações para isso. E o que nós observamos? Explosão de processos. Pesquisas demonstram que a cada 5 segundos um novo processo ingressa na justiça. E as metas de produtividade, elas chegaram ao limite. Isso eu acredito que é um fato notório. Não há como produzir mais. Nós produzimos, mas a nascente permanece cada vez mais viva. A importância, então, de repensar novas estratégias. Nós ingressamos num novo CPC com um sistema de precedentes que nunca tivemos. E precisamos trabalhar esse sistema. Nós possuímos um fenômeno na justiça muito grave, que são as chamadas demandas predatórias. Há muitos processos em que eles não deveriam estar ali. Possuímos atualmente aproximadamente 1 milhão de advogados no país. E algo muito sério também, que são os conflitos que nós chamamos de endoprocessuais. É quando o próprio Poder Judiciário cria conflito dentro dos processos, a partir do momento em que as instâncias não conversam entre si e decidem a mesma questão de forma diferente, inclusive de maneira procedimental diferente, criando espaços para lides dentro do processo. E, além disso, nós não temos um direito processual para as demandas de direito público. As demandas da Justiça Federal são demandas diferenciadas. O processo civil brasileiro, ele é um processo voltado para demandas de direito privado, para demandas individuais. E nós trabalhamos com demandas em que há presença de interesse público, direitos sociais, que são tratados de forma pulverizada, individualizada, quebrando a isonomia, trazendo algo muito grave, que é o sentimento de que dentro do sistema de justiça nós somos tratados de forma desigual, repetindo dentro do sistema a desigualdade que existe na sociedade. Precisamos repensar todas essas questões. E os centros de inteligência são a mais nova ferramenta do sistema multiportas. Por quê? A partir da alteração do novo CPC, você pode utilizar um método apropriado para julgamento, para decisão. Não é necessário que todo o processo seja levado a uma sentença. Pode haver uma conciliação, vários outros métodos. Quais as características dos centros? É a busca da origem dos conflitos. Não adianta trabalhar tão somente com julgamentos individualizados, questões de direito público, e são atreladas a políticas públicas, porque você, na verdade, muitas vezes acaba, no próprio julgamento, gerando mais conflito. Essas políticas públicas, elas têm de ser avaliadas na sua origem, o porquê aquilo está acontecendo, qual a forma, o que está gerando no sistema. Então, os centros de inteligência buscam essa origem. Eu vou mostrar alguns casos práticos para vocês entenderem, para não ficar uma questão muito teórica. Mas os centros de inteligência, eles trabalham a promoção da gestão do serviço judiciário. São um espaço democrático. Todos podem participar. Inclusive, a própria sociedade pode ingressar com informações para que nós possamos verificar as origens dos conflitos, antes que eles se transformem em uma onda de processos.
que nos impeçam, essa onda de processos, nos impeça de verificar as questões reais, as causas complexas que estão por detrás disso. Os centros de inteligência são, então, uma estrutura institucional que possui a finalidade de redução da litigiosidade e da burocracia, por meio da prevenção de conflitos e gerenciamento de precedentes. É um espaço de diálogo administrativo. Durante esses 2 dias, todos vão conseguir compreender esse espaço de diálogo administrativo. E eu posso dizer para vocês, colegas, que os centros nasceram em primeira instância. Os colegas de primeira instância, na solidão dos gabinetes, se aperceberam que era necessário essa comunicação entre as hierarquias do Poder Judiciário e do sistema, sob pena de que, nesse nosso isolamento, nós acabássemos não conseguindo a resolução dos conflitos e trabalhássemos cada vez mais, como aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, de forma repetida, de forma intensa e sem reflexão. Aliás, se fala que um dos grandes conflitos éticos dos juízes na atualidade é a dúvida, é o sofrimento entre a produção e a qualidade. Nós temos processos complexos na magistratura federal, processos de extrema complexidade e, ao mesmo tempo, processos que se repetem e que exigem um trabalho quase que desumano, e precisamos produzir. Esse conflito ético, ele pode ser sanado no momento em que nós consigamos todos unidos trabalhar, verificar essa origem dessas questões. E esse espaço de diálogo, ele tem caráter administrativo e busca um estudo técnico de soluções que permitam um funcionamento mais profissional da justiça, com base em dados científicos. Porque observem bem, esse é um ponto importante. Essas demandas estruturais que geram problemas, demandas repetitivas, como, por exemplo, questões de direito à saúde, é difícil trabalhar isso, conciliações individuais, por meio de mediação e conciliação individual. Por quê? Porque vai se repetir eternamente, porque a origem é a falha da política pública. É importante, nesta seara, trabalhar na prevenção. O histórico dos centros de inteligência, só para contar para vocês, vem lá de 2012. São pesquisas realizadas no CJF, que se transformou numa pesquisa do planejamento estratégico. Ao mesmo tempo, houve um grupo de estudos na própria Infam, para que todos os juízes pudessem questionar e elaborar conceitos quanto a isso, até a edição da Portaria 369, de 2017, da Corregedoria Geral da Justiça Federal, criando os centros de inteligência. Então, são praticamente 7 anos de trabalho. Esse organograma, ele está nessa forma, mas ele, em realidade, deveria estar numa outra posição, porque não há essa hierarquia. Isso aqui é só para explicar para vocês como que funcionam os centros de inteligência. Nós temos o Centro Nacional, que é formado pelo grupo de decisão e o grupo operacional. O grupo de decisão tem a presença dos ministros do STJ, o corregedor, o ministro que compõe o NUGEP e os 5 desembargadores vice-presidentes dos tribunais regionais federais. Então, o que nós colhermos aqui embaixo nos centros locais vai chegar até o STJ a partir de uma linha direta. É horizontal, não é vertical. É possível verificar. O que acontece? Nós já temos várias experiências, porque os centros foram criados há 1 ano, e acredito que já em 14 seções do país já existem os centros locais. Aliás, é tão somente a primeira região que possui 2 centros locais, porque é a maior região do país. E esse evento é um momento único para que nós possamos entrar nessa onda de estratégia, de prevenção e nessa rede do Poder Judiciário Federal para a melhoria do sistema de justiça. Então, o Centro Nacional é formado por esse grupo de decisão e um grupo operacional, que são os juízes federais das 5 regiões.
E esse grupo, esse Centro Nacional, ele está interligado aos tribunais regionais federais via NUGEP, Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, e os centros locais nas seções judiciárias estão todos também interligados ao nacional e aos tribunais. Já foram instalados centros locais de inteligência em 16 seções judiciárias. A 5ª região, houve o primeiro centro de inteligência, todas as seções já têm. A 2ª região também, Rio de Janeiro e Espírito Santo, aliás, temos a coordenadora aqui da 2ª região. As 2 coordenadoras de centro de inteligência da 2ª região estão aqui presentes. A 3ª região também, os 2 locais, as 2 seções também já possuem centro de inteligência. A 4ª região, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, apenas o Paraná não. E a nossa região começou com o colega Itagiba, do Distrito Federal, foi o pioneiro, e o outro pioneiro é o André Prado, que está ali sentado lá, meu colega, diretor do Foro de Minas Gerais, capitaneando com grande força os centros de inteligência, no lugar que muito precisa Minas Gerais, trabalhando com causas como o desastre de Mariana, e uma das maiores seções, né, da primeira região. Então, nós estamos aqui nesse evento com representantes de todas as regiões, de todas as seções da primeira região. É o momento que nós temos de criarmos esse grupo de informação, de união entre todas as seções em busca de troca de informações e prevenção de litígios. O fluxo de trabalho ele é muito simples, mas ele é meramente administrativo. Jamais os centros vão usurpar competência jurisdicional. Isso não é possível. Nós trabalhamos numa lógica negociativa, que tem um caráter facultativo de recomendações, deliberações e encaminhamentos. Essa última frase eu acho importante. O fundamento dos centros de inteligência é a promoção de soluções consensuais, nas quais o poder de convencimento decorre da cientificidade das estratégias de gestão empregadas. Esse é o grande ponto de referência. Os centros locais, quando criados em todo o país, eles vão permitir o compartilhamento de boas práticas em tempo real. Nós estamos criando um aplicativo e nós vamos ter acesso a todos os centros locais, compartilhando boas práticas, como se nos tornássemos uma justiça única, uma gestão única, da melhor maneira possível. Seria a inteligência coletiva em benefício do sistema de justiça. A inteligência artificial ela terá um espaço aqui muito grande, mas ela é só um instrumento de trabalho. O grande mistério é a inteligência coletiva. Percebeu-se, então, a necessidade de se desenvolver 3 linhas de atuação. Os centros trabalham, os centros locais, o nacional. 3 linhas: prevenção de conflitos, monitoramento de demandas e gestão de precedentes. Prevenção de conflitos. Vou dar um exemplo para vocês. O que é isso? Nota técnica, todas as ações dos centros elas são materializadas em notas técnicas, que é uma forma que nós temos de colocar o resultado do trabalho. Essa nota técnica 10, por exemplo, se observou que o INSS ele não está autorizando os segurados a atualizarem o CNIS durante o transcurso da vida. Só pode atualizar o CNIS no momento em que se pede um benefício previdenciário. Isso é ilegal, há um regulamento ilegal, e se observou que começaram a ingressar várias ações sobre isso. Nós, então, a estratégia do centro foi uma reunião com o presidente do INSS para apresentar o tema e buscar a prevenção, além de identificar caminhos de atuação conjunta. E foi feita uma reunião e o resultado das notas técnicas, nós trabalhamos com o tema supervisão de aderência, para ver se as pessoas vão aderir, se o sistema vai aderir, se os colegas vão aderir, se as instituições vão aderir. Nós fizemos, então, uma reunião no STJ com o ministro corregedor Raul Araújo, também, eu sempre falo que ele é o executor dos centros de inteligência, que foi um grande apoiador que tivemos no Conselho de Justiça Federal. Fizemos uma reunião com o ministro Raul, o presidente do INSS, procuradores, uma reunião no STJ, uma reunião que no início foi bem tensa, mas o importante, observem, colegas,
No momento em que o STJ, os seus ministros, os juízes se unem, colocando o INSS, a situação, o problema real, é diferente de um pedido, de várias ações. A questão entra num nível de negociação em que a possibilidade de que isso gere resultados é muito maior. Tanto que já está em estudo dentro do INSS um sistema, que inclusive foi uma proposição do grupo operacional, que os segurados possam, de forma digitalizada, já entregar os documentos para análise posterior do INSS, para não perderem esses documentos. Porque o INSS alegou ali na nossa reunião que não tinha pessoal, etc., aquela velha questão. Esse é um exemplo de prevenção de demandas. O outro exemplo é a nota técnica 9 de 2018, que foi relacionada à pensão previdenciária. Olha que coisa interessante. Com essa alteração legal da Lei 13.135, as pensões previdenciárias, em algumas situações, elas se tornaram temporárias. Entretanto, o INSS não coloca o termo final da pensão no extrato de concessão do benefício. E o que nós observamos? Nós começamos a receber algumas demandas, elas não se tornaram repetitivas ainda, porque o problema está começando, mas isso vai gerar a explosão de processos. O que nós percebemos? Que as pessoas têm dentro da sua consciência, do seu interior, que toda pensão ela é vitalícia. E as pessoas recebem um benefício, e aquele benefício tem um tempo de 3, 4 anos, sem saber. Isso não é informado. Primeiro, essa falta de informação por parte da autarquia, ela tem uma gravidade, porque a pessoa não consegue nem se preparar para o cancelamento daquela pensão, para a suspensão, para o término, e pode gerar outras demandas. Por exemplo, que começaram a surgir no Rio Grande do Sul, empréstimos consignados em benefícios de pensão temporária. Vocês percebam, isso é prevenção. Nós estamos vendo o problema antes de ele se tornar algo que nós precisamos fazer mutirões para julgar. É trabalhar de forma preventiva. Então, são 2 exemplos reais que nós já trabalhamos. Monitoramento de demandas. É o caso da computação cognitiva, a inteligência artificial é um dos nossos polos de ação. E o Centro Nacional está mapeando todas as iniciativas relacionadas à inteligência artificial em desenvolvimento ou implementadas no Poder Judiciário. A nossa colega Márcia, do Rio de Janeiro, ela é uma das relatoras desse tema, vai poder explicar para vocês durante as oficinas. Nós estamos realmente buscando todas as informações que são implementadas dentro da Justiça, porque nós temos um problema grave, colegas, a questão dos nossos dados. É muito difícil você contratar empresas para desenvolver inteligência artificial com os dados do sistema de justiça, são dados sensíveis. E olhem, que coisa interessante, há muitas iniciativas que não se comunicam. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou um sistema de inteligência artificial que em menos de 0,1 segundos consegue mapear todas as demandas em relação a algum ponto específico, como, por exemplo, um erro de português que um advogado está implementando, ajuizando várias demandas de forma predatória até para fugir de alguma competência. Isso realizado por servidores do Tribunal de Justiça, e o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais se dispôs a compartilhar gratuitamente essa tecnologia com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, observem que coisa magnânima que é a união de esforços. No momento em que nos dividimos, que nos separamos, que trabalhamos de forma individualizada, nós ficamos sem acesso a isso tudo que está acontecendo no país. E os centros de inteligência são um espaço institucional para que isso possa acontecer. O monitoramento de demandas, ele surge, então, como um instrumento informacional para acompanhar esse ingresso de demandas. E os centros locais, eles têm uma função de repassar para o Centro Nacional algumas coisas que estão surgindo, que é possível que nós consigamos mapear no país todo. Esse monitoramento, ele oportuniza que nós possamos fazer
coordenações, ações coordenadas no país todo, quando houver algo predatório, ou quando houver algo que é muito simples, é um ato de burocracia, é um ato burocrático que está gerando demanda. Vou dar um exemplo, vocês vão conhecer hoje à tarde o Marco Bruno, que é nosso colega, que instalou o primeiro centro de inteligência local no país, lá em Natal, há 3 anos atrás. Então, ele já tem uma experiência e vai relatar isso para vocês. Eles tiveram um caso do FIES, eram 500 a 600 ações que ingressaram em Natal, e eles afetaram aquele tema no centro de inteligência e foram verificar que o problema não era uma política do FIES. O problema era que as pessoas que estavam atualizando o cadastro não estavam atualizando o sistema no seu computador. Isso gerou 600 ações por uma falta de informação, de atualização no computador. Muitas das ações que nós recebemos, elas são um entrave burocrático. É algo que não precisaria estar ali. E nós precisamos ver isso para poder discernir essas ações. O gerenciamento de precedentes, que é o terceiro pilar dos centros, o sistema de precedente, ele está realmente numa fase de construção no Brasil. Nós não sabemos ainda atuar com ele. E está gerando problemas muito sérios. Muitos processos são paralisados porque nós não temos a ideia da extensão daquele tema afetado. Nós precisamos conversar sobre isso, inclusive acessando o próprio STJ, o próprio Supremo, para poder ter decisões uniformes. Do contrário, nós próprios acabamos gerando mais conflito. Eu vou dar um exemplo para vocês de notas técnicas para ficar mais claro. Essa nota técnica 4, que tratou a questão do DR, do cômputo do tempo de contribuição posterior à data do ajuizamento da ação. Começaram várias ações e decisões conflitantes em relação a isso. Nós, então, entendemos como estratégia encaminhar uma nota técnica à Comissão Gestora de Precedentes do STJ e também processos representativos da controvérsia repetitiva, informando que essas ações tinham decisões conflitantes. E uma decisão que uniformize isso vai gerar uma pacificação desde a origem. E o que aconteceu? Isso foi enviado, essa nota técnica, e esse tema foi afetado sob o número 995 no STJ. Isso os juízes de primeira instância informaram e houve afetação no STJ. Observem, nós começamos a nos comunicar. Essa nota técnica 8, um outro exemplo, observem a gravidade disso. Há uma divergência a respeito do marco temporal adequado para o levantamento do sobrestamento de processo após o julgamento do recurso repetitivo. Nós temos o recurso repetitivo, mas não se sabe se levanta em qual momento, após o trânsito julgado, após a publicação. Isso gera uma insegurança nacional em relação a isso. Então, a importância de que essa matéria, de que essa questão seja uniformizada, é procedimental, não é jurisdicional. Qual o momento de levantar? Que fique claro. E isso, então, a estratégia foi esse encaminhamento desse problema para o STJ e para a presidência do Supremo Tribunal Federal. Bom, o site de acesso do Centro Nacional e se encontra dentro do Conselho de Justiça Federal. As notas técnicas estão todas ali e qualquer um pode propor temas. Depois, qualquer um, tanto pessoas, inclusive pessoas da sociedade. A partir dali, nós fazemos um juízo de admissibilidade para verificar se podemos afetar esse tema. Alguns centros locais, como Natal, possuem esse espaço para a proposição de temas que as autarquias têm utilizado e diminuído em muito as demandas. Bom, indo para finalizar essa questão, eu falei aqui rapidinho, que durante esses 2 dias nós vamos conseguir esclarecer muito mais. É importante perceber, colegas, que nós vivemos em um Brasil, em um país extremamente plural. Principalmente nós da primeira região. Nós temos realidades semelhantes à África, realidades semelhantes à Europa, lugares em que temos alta tecnologia, lugares com acesso à tecnologia de forma reduzida, com pouquíssimo acesso, e precisamos interagir com todos esses meios.
E os centros de inteligência, eles vão ter essa função de discernir essas realidades a partir da inteligência e da cooperação humana, utilizando a inteligência artificial como um instrumento. Então, eu finalizo que essa frase aqui do Le Boteff, para mim, diz muito. O sucesso de uma organização não é resultado apenas da adição de saberes e da existência de profissionais capacitados, mas da qualidade de cooperação entre eles. A palavra-chave aqui é cooperação. Precisamos unir esforços em defesa da justiça, bem público vital e indispensável à existência pacífica de todos os seres humanos. Espero que tenhamos um excelente curso e muito obrigada pela atenção de vocês. Após esta brilhante exposição da doutora Wândila Cardoso, nós vamos ter um intervalo para o cafezinho, mas eu gostaria de destacar, doutora Wândila, que, sem dúvida, como observava o meu colega, o desembargador Domênico, né, os centros de inteligência iniciam uma revolução na administração da justiça. Mas Vossa Excelência destacou um ponto fundamental. As escolas de magistratura têm que trabalhar no âmbito de multiportas e de portas abertas. Não somos uma maçonaria, com todo respeito à maçonaria. Nós somos servidores públicos, em sentido amplo, em sentido lato. Queremos trabalhar em harmonia com todos os órgãos da justiça, mas não queremos também ser cerceados nesse trabalho. Não é possível cortar as asas de quem nasceu para ser águia. Todo juiz, ao optar pela magistratura, optou para ser águia e não galinha. Portanto, está de parabéns o centro, destacando a eminente corregedora, que está agora, na sua experiência como magistrada, enfrentando as dificuldades da corregedoria, que são naturais. Um dos pontos, doutora Wândila, que esse centro de inteligência tem que enfrentar, isso na minha modesta experiência de 35 anos de magistratura, é ver um processo principal de interesse público relevante paralisado perante o juízo singular. Por quê? Porque houve um agravo que está pendente de julgamento do tribunal. Imagine, eminente desembargadora, corregedora, é preciso estrancar esses processos paralisados. Não há sentido do juiz paralisar o processo, porque é uma questão interlocutória, que não interfere no mérito, está pendente de solução do tribunal. São esses pontos de estrangulamento procedimentais, como Vossa Excelência bem fez, que deve ser trazido para debate no centro. É um centro de inteligência, não de meia dúzia de juízes, é de uma inteligência no âmbito do amicus curiae. Não vou fazer outra palestra. Vamos ao cafezinho. Muito obrigado.